boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui em mais um CristoCast. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez trazendo testemunhos e cumprindo o propósito daquilo que Deus determinou para a gente como missão, né? Eu sendo parte dessa produção, a missão começou com a Andréia e a gente poder coletar os testemunhos do mover de Deus na vida de cristãos, na vida de irmãos evangélicos, de irmãos católicos, e mostrar o quanto que o nosso Deus é real, é vivo, e ele não é apenas uma história, né, num livro, mas é uma pessoa, é alguém que ainda faz maravilhas e que quer alcançar corações, transformar vidas e restaurar famílias, tudo para a honra e glória do nome dele, para que se cumpra o propósito aqui nessa terra. E nós somos parte disso. E eu estou feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Sou Thiago Diniz, trabalho aqui na produção, e você já me conhece, né? E a gente agradece e pede para você, olha, já pega aí o link do episódio e manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir mais de Deus, que está naquele momento assim, que o Espírito Santo vai tocar essa pessoa através do nosso testemunho que a gente traz nesse episódio. E lembrando também, né, o clássico aqui de curtir, compartilhar. Tem uma que eu sempre lembro especialmente aqui, que é para seguir o canal no YouTube, né? Porque a gente tem um número de seguidores no Instagram, mas no YouTube tem menos. Por que o pessoal segue menos no YouTube? Então se inscreva no canal no YouTube, ative o sininho para as notificações. E também você, caso queira ser parceiro do programa, parceiro aqui dessa missão e aparecer aqui na nossa tela, assim como o Estúdio 091, que é nosso parceiro, o nosso querido amigo aqui, o Rafael Portal, que abraçou essa causa desde o começo também, e junto com a gente na produção do programa, a gente já conseguiu entregar quase 100 episódios. Olha, estamos chegando no fatídico aí, episódio número 100, e são episódios de longo formato, né? Então é um trabalho diligente, é um trabalho profissional, é um trabalho com dedicação, porque a gente acredita que tudo que a gente faz para Deus precisa ser feito com excelência, precisa ser feito melhor, porque é um louvor, é uma adoração, não é algo feito de qualquer coisa, de qualquer forma, né? Então a gente conta com você, você querendo ser parceiro da gente, a gente tem aqui os nossos canais de comunicação, manda um alô para a gente aqui no YouTube, pelo chat, manda no Instagram, manda um oi aí no nosso Instagram, né, da Andréia, o meu também, que a gente vai poder lhe receber e você vai poder ser parte dessa missão junto com a gente, se Deus tocar no seu coração, que seja sempre para a honra e para a glória dele. E agora, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês, vou trazer aqui a nossa convidada especial desse episódio. Com vocês, Meg Quaresma. E aí, Meg, se mesma. apresente para o público. Gente, tudo bem? Eu sou a Meg, sou cristã, sou psicóloga, formada já há um tempo, e estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com esse convite, estou muito feliz porque, de fato, a ciência e o Senhor sendo expandidos, e isso é muito bom, é muito bom saber que hoje a terapia, o acompanhamento, eles estão entrando também no mundo cristão, né? Antes as pessoas separavam muito as coisas, e hoje, de fato, as pessoas de dentro, mais dentro da igreja, antes eram mais de fora que percebiam o quanto isso era importante. E hoje, dentro da igreja, a gente está ouvindo muito falar sobre terapia, psicólogo, enfim. Então, é muito bom saber que eu estou aqui servindo ao meu chamado nas duas partes. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal, seja bem-vinda. O CristoCast fica muito feliz, a família CristoCast fica feliz em lhe receber. E lembrando, né, que os nossos convidados aqui no CristoCast, que já vai para quase 100, né? Os nossos convidados são sempre referências baseadas em indicações de outros convidados. Então, a Meg chegou aqui através de referências também. A nossa querida Amanda aqui, que é parte também da produção da equipe, disse, olha, vocês têm que conversar com a Meg. Ela é maravilhosa, ela tem um testemunho legal, então a Meg tem que ser parte do CristoCast, e na hora a gente foi atrás da Meg, e aqui está a Meg. Aqui no CristoCast a gente não foca muito em igrejas, em denominações, mas
a gente faz parte de igrejas, né? Então eu, por exemplo, eu fiz parte da igreja Link Church, que é uma igreja maravilhosa que tem aqui em Belém, com um avivamento sobrenatural, uma palavra maravilhosa, um ambiente, assim, maravilhoso que você tem que conhecer. E a Meg é da igreja Link Church, né? Isso. E a gente já se conhecia de lá, meio que de vista, assim. Mas eu sei que ela é uma bênção e eu estou muito feliz de ela estar aqui. Amém. Eu já faço parte da Link. A Link tem 7 anos. Eu entrei na Link em 2018. Tô há 6 anos lá servindo. E servindo também lá dentro. A gente tem um ministério que é o Nefesh, né? E lá dentro a gente foca muito em cura da alma, em cura das emoções. Então, eu sirvo exatamente nesse lugar. Então, a gente juntou a área profissional com a área ministerial e tem sido muito incrível. Nós temos hoje, cada semestre, nós temos vários alunos para o curso, então... E eles são aconselhados, eles são acompanhados à medida que eles vão se descobrindo emocionalmente. Eles têm um suporte nosso lá, então é muito incrível servir ali. É muito incrível saber que hoje existem igrejas, eu sei que não só a Link, mas existem igrejas que se preocupam de fato com as emoções das pessoas, que se preocupam em como as pessoas se enxergam também, né? Amém, por a gente focar em Cristo, mas Cristo também mostra como a gente é. Então, é muito bom quando a gente está num lugar, num ambiente onde as suas emoções são olhadas, são vistas, né? A gente parte muito do princípio que Deus não se escandaliza com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, é muito bom estar num lugar, fazer parte de um lugar onde você consegue ser vulnerável e, enfim, ser abraçado. A gente está ali servindo e é muito bom. Que maravilha. Aproveitando aqui para mandar um abraço lá para o pastor Vitor Ledo, para a pastora Maíra, para a Verena, para o Lucas, para a pastora Márcia, para o pastor Lourenço, que inclusive já vieram aqui no CristoCast, assistam o episódio deles. Sim. Mandar um abraço aqui para o Silas, para a Georgia também, que foram meus líderes lá na área de fotografia, de mídia, são servos de Deus aí maravilhosos. E olha, assim, a gente tem uma sequência que a gente costuma cobrir aqui, mas a gente já entrou no tópico que é basicamente assim a essência do que você faz, né? A gente vai falar do seu testemunho, da sua vida, mas você mencionou essa questão da igreja focando nas emoções, e assim, é uma realidade hoje em dia, em algumas igrejas especialmente, né? Mas é interessante ver esse mover de Deus nessa linha, né? Porque se a gente pegar um parâmetro aqui de outros momentos não tão distantes, onde haviam líderes religiosos, cristãos, que colocavam que problemas aí emocionais eram problemas, na verdade, de cunho espiritual, né? Então, às vezes, tinha uma clássica, assim, que era depressão é falta de Deus, né? Então, assim, muita coisa que serviu para tentar criar um ambiente onde você desqualificava o trabalho do profissional, né? E o estudo da ciência ali, que a gente sabe que é algo que Deus permite que o homem consiga chegar para que faça bem para a gente e a gente possa servir no reino, né? Então, o que você diz para a gente dessa mudança de paradigma, né? Porque ainda existe esse estigma, mas a gente também tem igrejas que abraçam isso de uma forma especial, com pessoas com conhecimento profissional nessa linha. Sim. Sim, de fato, eu sempre brinco, né, que eu sou crente velha, então eu vivi um pouco dos dois momentos, né? Em um momento onde a gente precisava renunciar a todo e qualquer tipo de emoção ruim, pensamento e sentimento, porque aquilo ali era exclusivamente do diabo e ele que tinha te implantado aquilo. E hoje a gente vive num lugar onde, de fato, a gente já tem conseguido entender que ainda que o mundo espiritual se aproveite de muitas situações de vulnerabilidade que você tem, ainda assim o Senhor trata disso não de uma forma escandalosa. Eu acho que eu brinco, né, que se a gente pudesse ouvir Deus em alguns aspectos, assim, o humor de Deus, a gente veria que, na verdade, muitas coisas a gente pensa aqui que é o diabo e Deus está falando assim, não, isso aqui foi só um trauma que aconteceu com você lá atrás e, na verdade, você não está sabendo lidar e aí você está achando que é
tem muitos demônios atrás de você. Não, na verdade, é um evento que aconteceu com você, que todas as vezes que você passa, né, que todo mundo chama de gatilho, hoje em dia essa palavra está muito forte, é um evento que você passou e toda vez que você passa por eventos assim, te remetem a coisas ruins. Então, é muito incrível hoje a gente perceber o quanto, na verdade, a gente foi ensinado lá atrás a se tolir demais, a se castrar demais, e o quanto hoje Deus traz a gente para uma realidade onde, tudo bem, ainda que você precise renunciar a algumas coisas que não são boas, você pode falar sobre elas. Você pode abraçar elas enquanto eu trato, para que você entenda que, por mais que você sinta isso aqui, você não é isso aqui. Então, eu acredito que hoje, graças a Deus, assim, a gente tem vindo para um lugar onde a gente tem tido muito mais espaço para conversar das coisas que aconteceram com a gente lá atrás, das coisas, eu sempre digo, né? Se eu tenho hoje 31 anos, eu sou um amontoado de 31 anos. E todo mundo é assim, né? Se eu tenho 50, eu tenho 50 anos de história e eu não posso olhar, Meg, eu me converti há 3 anos atrás e aí muitas coisas boas aconteceram, né? Eis que tudo se fez novo. Mas nem o Senhor apaga essa outra história lá atrás. Então, por que você quer apagar? Então, nem o Senhor apaga essa história. Então, por que você quer olhar para o passado e dizer que tudo que está voltando é um espírito ruim? Não, na verdade, são coisas que o próprio Deus sabe que aconteceu, mas às vezes a gente não sabe. E a gente teve uma tendência lá atrás a achar que tudo que voltava para o nosso presente, tudo que a gente relembrava, tudo que eram coisas que a gente precisava lançar logo na cruz, porque aquilo ali era demônio. E hoje, na verdade, a gente tem entendido que o Senhor viu todas essas coisas e hoje, quando elas voltam, é o próprio Deus te dando possibilidade de, caramba, vamos tratar isso aqui? Tem um comportamento que foi moldado lá atrás, vamos conversar sobre esse comportamento? Que às vezes a gente vai se relacionando com Deus de acordo com os nossos próprios traumas. Então, é muito importante a gente saber quais são esses traumas, dar nome para eles, para essas emoções, para esses sentimentos, para que a gente olhe e fale assim, olha, Deus, eu sou isso aqui. E agora, como é que a gente vai lidar? Então, tudo isso que a gente tem vivido hoje é muito incrível e é muito importante, porque tem dado possibilidade para a gente não se escandalizar com a gente mesmo. Hoje a gente consegue olhar um problema e dizer assim, caramba, eu saí disso aqui, mas o Senhor não está me deixando aqui, Ele está me avançando apesar disso aqui. Então, não vou tratar isso aqui exclusivamente como um demônio. Eu vou tratar como algo que aconteceu, o Senhor vai tratar comigo, e aí, a partir daqui, a gente vai caminhar junto. Mais ou menos isso. Nossa, enquanto você falava, eu pensei também, além do nível individual, daquilo que eu vivi e preciso tratar, é muito interessante também essa perspectiva de conhecimento nessa área a nível de liderança, né? Porque, assim, uma coisa que a gente sabe de lidar com igrejas, ainda mais crentes ou cristãos mais antigos, a gente sabe que existe, que a igreja é lugar de pessoas doentes, é mais um hospital do que um clube, né? Então, assim, problemas acontecem, problemas de relacionamento acontecem. Então, a gente tem líderes que têm uma sensibilidade e um conhecimento até técnico que possa identificar esses ciclos, esses padrões, né, de comportamento e possíveis causas para isso, para saber lidar com as pessoas e direcioná-las da melhor forma possível, né? Então, a gente vive essa realidade hoje em dia, onde a gente tem líderes mais voltados para esses conhecimentos, pelo menos, e a gente vê isso a nível internacional, a nível nacional. Aqui na Link Church, né, a gente tem o pastor Vitor Ledo lá, que é super inteligente, super moderno. Na minha igreja, a Igreja Angelim em Belém, por exemplo, o pastor Andresa Carvalho, o pastor Marcelo Carvalho, eles são dessa linha também. A pastora Andresa é psicóloga e o pastor Marcelo tem estudado muito sobre esses temas também. Então, a gente vê mensagens direcionadas para esses tratamentos das emoções, lidar com traumas onde você precisa liberar perdão no passado. Mas isso, considerando outras gerações que não tinham esse conhecimento, às vezes podiam tratar
com os irmãos da igreja de uma forma mais ríspida ou descartando as pessoas de uma forma mais fácil do que hoje em dia, né? O que você diz sobre isso? Ou fazendo as pessoas serem expostas, né? Eu acho que a gente veio de um lugar onde a gente aprendeu a não ser vulnerável, porque eu não vou ser bem recebido, sabe? O cristão como todo, eu acho que o ser humano como todo, né? Como a gente é muito mal, como a gente é muito caído, a gente veio de um lugar onde o que você me traz e me causa estranheza, eu tenho muita facilidade ou em expor aquilo ou em te excluir. Então, quando a gente fala de uma liderança saudável, na verdade, primeiro precisa ser uma liderança que se conhece e conhece de onde veio. Era muito comum, por exemplo, nas gerações passadas de igreja, eu acredito que eles ensinaram muito para a gente sobre perseverança, sobre compromisso. É muito incrível ver o que a gente aprendeu nas outras gerações. Mas, em compensação, por exemplo, quando um líder não se conhecia emocionalmente falando, não conhecia os traumas, não conhecia de onde ele saiu, enfim, de onde Deus tirou, de fato, ele tinha muita tendência a criar discípulos, né? Cuidar de pessoas e machucar essas pessoas também. Por exemplo, quando a gente vem do mundo, quando Deus tira a gente de um lugar onde caramba, eu fui muito abusado ali, né? A gente tem muitos tipos de abuso, enfim, mas eu fui muito abusado ali, e aí eu simplesmente me converto e eu acho que tudo se fez novo. A minha tendência, sem querer, inconscientemente, vai ser abusar pessoas que eu vou cuidar, em nome do zelo, em nome do amor. Então, é muito importante a gente vir desse lugar de uma liderança sadia a partir do princípio que a gente precisa primeiro se conhecer, entender o que está acontecendo para que quando eu receba pessoas muito doentes e muito feridas, com muitos processos para passar ainda, eu não mate essas pessoas. Eu não machuque essas pessoas, eu não olho e falo assim, caramba, o seu problema, ou sei lá, o seu pecado, ou o seu processo é tão grande que eu acho que assim, eu te tiro assim de um lugar, sabe? Então, acho muito que a liderança hoje em dia, ela precisa se voltar para um lugar de Senhor, me mostra quem eu sou. Eu preciso saber, de fato, de onde você me tirou, assim, conhecendo os buracos que eu saí, para que quando eu receba pessoas que estão muito machucadas, muito feridas, eu não termine de ferir, sabe? Entendi. Olha, e você, passando isso para a gente, me veio na mente, assim, uma perspectiva mais pessoal, assim. Se eu olhar para mim, com as experiências que eu já tive, eu consigo enxergar nesse novo momento uma manifestação da graça de Deus, porque é, na verdade, uma oportunidade que Deus está dando para que você se trate, para que você melhore, para devolver para o reino, mas também para poder servir de uma forma mais completa, de uma forma mais limpa, né? Assim, eu vendo, no meu caso, assim, eu sou uma pessoa que vivi com muitas pessoas, muitos traumas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, e essa é a natureza do ser humano muitas vezes, né? E dependendo da forma que você lide com esses traumas e com essas situações que você considere de repente injustas na sua vida, você passa a ser, assim, muito propício a mentiras que vão se consolidando na sua mente, né? E eu, especialmente, já passei muito por essas situações. E aí você começa a sedimentar essas mentiras e a seguir um caminho baseado nelas que podem tornar você, de repente, uma pessoa que não é um bom cônjuge, que não é um bom pai, e passa a ter essas atitudes abusivas com outras pessoas no trabalho, no servir da igreja. Mas Deus permite para a gente aqui uma oportunidade de se renovar, que não seja necessariamente o milagre, descer o fogo e te limpou, né? Então, assim, eu pessoalmente vejo isso, assim, porque eu sirvo na igreja há muitos anos e tenho um chamado numa área específica, que é na área de mídia, de fotografia, e muitas vezes eu não me achava assim digno de estar ali,
né? Mas Deus me permitiu lidar com pessoas que me conduziram para os momentos certos, para os aconselhamentos certos, para os tratamentos corretos também, para que eu pudesse, sabe, dar aquele reset e Deus agir na minha vida através de outras pessoas, me dando uma oportunidade de não cair mais, porque assim, coisas ruins acontecem, né? Mas tudo acontece para a honra e para a glória do nome dele. E a gente vê isso na Bíblia, inclusive, mas a gente vê no mundo muitas pessoas levando para um lado de revolta, né? E muitas vezes uma revolta contra Deus, né? E essa revolta contra Deus, ela é natural do ser humano. E aí a pessoa pensa, mas se tal coisa aconteceu comigo, por que Deus permitiu, né? Então Deus é mal porque ele deixou aquilo acontecer. Aí a gente vê muito no mundo por que Deus permite guerras, por que Deus permite isso, permite aquilo. E aí eu trago um episódio da Bíblia, né? Por exemplo, quando Jesus curou o cego, e Jesus disse que aquilo, as pessoas se questionavam, né? Por que ele era assim, né? Era pecado dos pais, por que aquilo era uma espécie de punição que ele estava vivendo, uma maldição? Mas Jesus disse que aquilo que ele vivia era para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Né? Então, tem certas situações que fogem ao nosso controle, que a gente pode não considerar justas ou a gente gostaria de não viver, ter sido livrado, mas é uma oportunidade de que Deus manifeste a glória dele, manifeste a cura dele, ou então alcance vidas de outras pessoas através daquilo que você está vivendo. Né? E muito da nossa vida cristã é aprender submissão à vontade de Deus. E a submissão à vontade de Deus nem sempre passa por aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Sim. Diga lá. É muito incrível tu falares isso, né? Porque esses dias eu estava comentando, de fato muito normal a gente olhar para Deus e assim, por que você permitiu, né? Eu tô lendo um livro que eu acho que é um clássico, né? Que muitas pessoas já leram, que é A Isca de Satanás. E a maior isca de Satanás é a ofensa, né? E ele fala o quanto as pessoas se ofenderam com Jesus, assim. Aí ele falou uma hora lá, as irmãs de Lázaro se ofenderam porque esperaram que Jesus chegasse antes, mas não chegou. E às vezes a gente cria muitas expectativas no que Deus vai fazer e, enfim, pode fazer. E eu creio muito que Deus é soberano, ele pode fazer todas as coisas. Mas ele também pode não fazer. E isso é muito difícil quando a gente parte do princípio que quando a gente está num relacionamento com Deus, todo e qualquer relacionamento, ele vem de duas partes, né? É muito importante a gente entender que apesar de Deus permitir algumas coisas e ser soberano sobre essas coisas, existe algo que vai precisar vir de nós com muito esforço. Como tu falaste, seria muito simples, né, se a gente partisse do princípio que tudo se fez novo e como um fogo eu fui purificado. Só que, na verdade, todo o processo de santificação, né, que é quando Deus ele começa a mostrar pra gente quem a gente ele precisa de muito esforço e é muito difícil. Terapia é muito difícil, né? Terapia é muito difícil toda semana você ir lá e falar de coisas que te incomodam e falar de coisas que você nem queria falar de novo, mas assim, eu preciso falar, Meg. Ou então é muito difícil voltar naquele lugar, daquela dor, daquele problema. Só que assim, é muito importante que a gente queira passar pelo processo, porque se Deus imprimisse em nós algo muito instantâneo, a gente não conseguiria ver de onde a gente saiu de fato, sabe? Então, Deus poderia, né, me poupar de muitos traumas, Deus poderia, e eu acredito sim que Jesus está presente, né? Ele fala que ele não vai nos deixar e ele vai estar conosco todos os dias, e eu acredito sim que nos piores dias, nos meus, nos teus, nos nossos piores dias, o Senhor estava lá, nos piores traumas, nas piores cenas, Jesus estava lá. Mas ainda assim, quando a gente olha para ele, eu acho que não é como um piscar de olhos que as coisas todas se curam, porque o processo é necessário para que a gente amadureça. Então, é muito difícil entrar nesse lugar de caramba, Jesus.
não é culpa sua que eu tô aqui. Na verdade, eu tô aqui porque eu ainda não me conheci de verdade. Ou então, eu tô aqui porque eu ainda não consegui passar por essa prova, ainda não consegui ser aprovado. Porque, de fato, a gente às vezes se ofende e espera que Deus, na sua soberania, resolva muitas coisas, quando, na verdade, Deus fala assim, tá, existe uma parte que eu faço, mas existe uma parte que você precisa fazer. E essa parte é sempre a mais difícil. Verdade. Agora, vamos voltar um pouquinho no cronograma tradicional aqui do nosso episódio. A gente vai falando assim, né? Do CristoCast. Que é o seguinte, começar pela sua história, né? Você sempre foi de família cristã, como foi que você entrou nessa vida de ver Jesus como Filho de Deus? Amém. A minha mãe se converteu de mim quando ela estava grávida, e minha mãe veio de um lugar muito, enfim, muito difícil, de muito pecado. E quando ela se converteu e ela aceitou Jesus de fato, ela virou a chave, assim, e a vida dela de muito mundo foi de muito Deus, né? De um lugar muito de 0 a 100, como a gente brinca, né? E eu tenho um irmão mais velho, e a gente diz que, na verdade, ele experimentou as coisas no mundo ainda com meus pais e tudo, mas depois a partir de mim, o Senhor foi fazendo todas as coisas. Então, eu, de fato, cresci nesse ambiente. Eu brinco lá na igreja que eu fui aquela criança que dormia nas cadeiras, que quando tinha vigília estava lá, em algum lugar podia procurar que eu estava lá. Então, de fato, eu cresci nesse ambiente, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais descobriram que eu tinha anemia falciforme e deficiência G6PD. É uma doença que, resumindo, as nossas hemácias, elas são redondinhas e tudo, e na anemia falciforme, as nossas hemácias são em forma de foice. Então, quando elas chegam nas juntas, elas não passam corretamente, elas empilham, e aí chega um momento que elas explodem, e aí isso causa muita dor e tudo, e não tem cura. E junto com a outra deficiência, né, era como se fosse uma doença autoimune. Então, com 3, aí eu tinha que tomar plasma no Hemopa e tudo, 3 vezes por semana e tal. 3 anos de idade? 3 anos de idade. Na verdade, com 3 anos de idade, eles descobriram que eu tinha 8 meses, e eu fiquei nesse processo dependendo. É como uma pessoa que faz hemodiálise, que provavelmente ela vai precisar fazer aquilo toda semana para sempre, se ela não tiver um novo rim. Eu teria que fazer aquilo toda semana para sempre. E aí, eu não sei hoje em dia como estão os tratamentos que a gente brinca, né? Eu, de fato, vivo como 100% curada, porque dou sangue, é muito normal. Então, eu nem sei se hoje já avançou o negócio. Mas, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe disse que eu estava com muita febre em casa. E eu lembro que, nesse dia, tinha um culto, nós éramos da ceia. E eu amo muito essa igreja, inclusive. Nós éramos da ceia e tinha um culto às quartas-feiras lá, e aí eu disse pra minha mãe que eu queria ir porque eu ia ser curada. Ela disse assim, mas minha filha tá com febre, como é que eu vou te levar? Ela disse, eu falava, não mãe, vamos, eu vou ser curada. E aí ela colocou uma toalha na minha cabeça, a gente entrou no ônibus e fomos. E ela disse que quando eu cheguei lá, eu esqueci que criança, né? Crianças, quando ela chega num lugar, ela esquece que ela tá doente. Aí eu esqueci, fui brincar e tudo. E ela seguiu no culto. No final, a pastora chamou lá na frente quem queria oração com unção, que era oração com óleo ungido. E eu sou crente velha, eu amo essas coisas, óleo ungido, eu gosto disso. E aí ela chamou e a minha mãe viu eu indo, sozinha lá pra frente. E aí ela foi, ficou comigo lá na frente, eu fui a última a receber a oração. E quando ela disse, quando a pastora tocou em você começou a fazer assim, e falar assim, mamãe, Jesus está entrando dentro de mim. E amém. No outro dia já seria o dia que eu iria receber, né? O plasma que eu iria pro Hemopa, e quando nós chegamos lá, minha mãe pediu para refazerem o exame. Então, nós fomos, refizemos o exame e tudo, e a minha mãe falou que nesse dia a gente tinha que fazer isso em jejum, e nesse dia eu fiquei até 5 da tarde sem comer.
até o Hemopa fechar, praticamente, e aí ela disse que ela via os médicos passando de um lugar para o outro, ninguém entendia nada, e ela não entendia nada, ela até falou, ela disse assim, filha, nesse dia eu também fiquei sem comer, porque eu fiquei com tanta pena de te ver sem comer, que eu fiquei sem comer. E aí ela disse que, no final, chamaram ela e falaram assim, mãezinha, a gente não sabe o que aconteceu, mas não apresenta nada no sangue da sua filha, não consta nada, mas isso não pode acontecer. E ela disse que eu fui muito furada nesse dia, porque eles refaziam o exame de hora em hora, tudo. Ela disse, a gente vai deixar ela aqui como paciente normal e você volta. E a gente nunca mais voltou, né? Porque, de fato, eu fui curada. Então, eu acredito que... Eu sempre brinco, né? Minha primeira experiência com o Espírito Santo foi com 3 anos de idade. E, a partir dali, a fé da minha família foi toda sendo... fundamentada de verdade, então foi muito, eu cresci nesse lugar, né, eu cresci nesse ambiente, eu conheci, graças a Deus, o Espírito Santo muito cedo, então é mais ou menos essa, assim, a minha história com Jesus. Então você é um milagre de Deus, você viveu a cura, né, com manifestação do Espírito Santo, que muitas vezes tem pessoas que não acreditam, né? E é interessante, assim, que você viveu essa experiência aos 3 anos, e você viveu essa experiência com uma fé já muito segura, mesmo criança, né? E a gente vê muito nas manifestações de cura de Jesus na Bíblia, ele falando, a sua fé te curou, né? A sua fé te salvou. Né? Ele não é algo assim que fui eu que fiz, né? Tipo, eu resolvi curar você. Mas a fé que a pessoa teve manifestou a cura através da graça dele na vida daquela pessoa. E você já viveu isso com 3 anos de idade. E isso eu aproveito aqui para fazer um gancho em algo que eu vivi agora esse final de semana recentemente. Eu estava em um acampamento de crianças. E existe uma visão que tem se disseminado na igreja, nessa geração, da criança enquanto igreja do presente, não do futuro, né? Da necessidade de ministrar na vida das crianças, de convencê-las de abrir o coração para receber a Jesus como seu Salvador e a confiarem na cura, né? Confiarem não apenas nisso, mas assim, na manifestação poderosa e viva e real de Deus aqui, não um Deus distante, né? E isso eu pude ver pessoalmente na vida de várias crianças, e que eu não vivi isso quando eu era criança. E eu vivi o evangelho já um pouquinho mais velho, criança ainda, mas por volta de 11, 12 anos de idade, e eu era sempre meio cético, assim, mais obediente e estudioso da Bíblia desde pequeno. Mas, assim, para mim é muito interessante ver numa ministração de palavra para as crianças, com teatro, com a linguagem das crianças, mas depois, num momento de oração, ver dezenas de crianças chorando e se derramando, com o coração incendiado e pedindo a manifestação de Deus nas vidas delas, que eu não conheço o que se passa na vida de cada criança, eu não sei que tipos de situações elas vivem, mas elas têm seus dramas, seus traumas, suas necessidades de manifestação de Deus através da vida delas para revolucionar a realidade da família delas, né? E eu vejo isso com a minha filha, assim, eu tenho uma filha de 11 anos de idade, e é mais pela minha esposa e do meu lado mais pela obediência, mas esse lado mais assim de manifestação do sobrenatural era mais da minha esposa. E a gente conseguiu criar a minha filha desde bebezinha também na igreja, o que você viveu. E tem vezes que eu vejo certas falas dela para mim que não viriam na minha cabeça quando criança, do tipo assim, outro dia ela estava com muita dor no estômago, e eu dei um remedinho para ela, e eu, não, calma, já dei o remédio, tudo, e ela, ora por mim. E eu pego de surpresa, tipo, a criança dizendo, ora por mim, eu vou orar. Aí o Senhor traz, aí eu orei por ela, mas tipo, partiu dela a fé de que se você orar por mim, eu vou ficar boa, né? Amém, sim. E isso é uma educação, né, também, né? Precisa ser direcionado. É uma visão que precisa ser seguida.
E essas crianças vão ser aí vasos, né? Vão gerar frutos no reino que a gente não pode medir, né? Vão ser ali na frente o que de repente muitas crianças não foram depois que cresceram. E é maravilhoso ver que você teve essa experiência, né, enquanto criança. E aí entra numa pergunta que a gente costuma fazer aqui no CristoCast, que é essa noção de quando que você viveu essa experiência pessoal de crer, né? Porque a gente vê, em muitas igrejas tradicionais, especialmente, a gente vê muito essa coisa da criança aí meio que a tiracolo, né? Vai levada ali com a família. Só vai, né? E muitas vezes, assim, eu cheguei a viver isso em algumas igrejas mais tradicionais, as crianças podem até ser vistas como alguém que atrapalha a liturgia, a sequência da coisa, né? Então, é aquela coisa meio tediosa para algumas crianças, não entendendo o porquê das coisas ali. Assim, ver isso diferente, né? Hoje a gente tem igrejas que levam as crianças para o seu culto infantil ali, onde a palavra é ministrada e tudo mais. Então, como que foi isso para você, né? Desde os 3 anos, então, você já tinha essa noção clara de experiência com Deus? Desde os 3 anos. Na verdade, teve há um tempo atrás eu estava orando e aí eu tive uma visão. E eu tive uma visão de uma criança. E hoje em dia, não sei em outras igrejas, mas assim, eu tenho visto que hoje em dia, antes, quando eu era menor, as crianças elas iam para frente do púlpito para dançar, né? E tudo. E hoje em dia eu não vejo mais muito isso. E aí eu tive uma visão de uma criança, uma menina dançando no meio, na frente do púlpito. E eu vi aquilo, eu falei assim, nossa Deus, quem dera se a gente ainda tivesse, eu fui dessa geração de meninas que ia para frente dançar e tudo. E hoje a gente não vê mais isso. As crianças elas estão muito tolhidas aqui ou elas estão numa salinha, né? E amém pela salinha, pelo Ministério Infantil, enfim, acho incrível. E aí, naquele momento, o Senhor falou para mim, ele disse assim, mas essa é sua filha. E eu não tenho filhos ainda, né? E eu falei, nossa, Deus, amém. Eu comecei a chorar e eu disse assim, mas eu nem mereço isso. Ele disse, na verdade, não é porque você merece, mas nós nos conhecemos, né? Eu e você, nós temos uma história desde que você era muito pequeno. Então, naquele momento eu entendi de fato, né? Quando a gente cresce dentro de uma igreja, a gente dificilmente, quando foi que você se converteu? E aí a pessoa, meu Deus, quando foi que eu me converti se eu estou aqui desde sempre? E, na verdade, naquele dia eu entendi que eu fui marcada, claro, eu fui escolhida desde da minha mãe, mas eu fui marcada com 3 anos, né? E o Senhor escolheu uma doença que a glória dele fosse manifestada através daquilo, né? Ele não me deu a doença, mas ele escolheu que a glória dele estivesse ali naquele meio. Então, hoje eu posso dizer que eu cresci nesse lugar e eu tenho uma história com Jesus desde essa idade, assim, que nunca foi apagada. E assim, olha, fazendo um paralelo aqui com a história de Jesus na Bíblia, que a gente só sabe, até fala dele criança ali, fez umas coisas e de repente ele já cresceu, né? Agora, nesse ínterim aí de você, depois dos 3 anos, você tem alguma experiência já de criança mais velha, onde você pôde manifestar a sua fé, onde você pôde afirmar a sua fé em meio a outras crianças, onde você sentiu que foi usado de alguma maneira? Sim, na verdade, como eu cresci nesse meio de igreja, né, a gente tem os cargos de liderança muito cedo, né? Então, hoje eu vejo que, olhando para trás, eu sempre, assim, eu brinco, né? O Senhor já sabia que eu teria a profissão que eu tenho hoje e Ele já estava me lapidando para isso desde quando eu era pequena, porque menor, assim, eu comecei a liderar outros adolescentes muito cedo e eu sempre... É incrível, o Senhor sempre depositou sobre mim uma porção de conselhos sábios. Claro, né? Dentro de toda a medida do possível, nós somos muito falhos, né? Eu sigo falhando muito, mas assim, eu não sabia que isso era um dom lá. Paulo fala que um dos dons tem o dom da alegria, o dom da fé, o dom de ajudar outros irmãos, e existe o dom da sabedoria, né? De conselhos sábios. E o Senhor sempre me afirmou muito nesse lugar de sabedoria. Então, eu sempre digo assim, que as minhas maiores experiências com Jesus e com outras pessoas sempre foi Deus me dar a oportunidade de
de ter podido cuidar de muitas pessoas, podido alcançar muitas pessoas através do cuidado, do ensino mesmo, do ensino de sabedoria, sabe? Então, tanto que hoje, quando a gente, lá na Link, quando a gente está aconselhando, é muito incrível, assim, entender que, na verdade, tudo que é bom em nós vem de Deus, assim, todo o conselho sábio, todo o atendimento que eu faço, tudo, claro, existe uma ciência por trás, mas é muito incrível saber que, no meu caso, né, eu fui sendo lapidada nesse lugar desde adolescente, assim, desde muito pequena, mas falando agora de uma forma muito mais pessoal em relação à minha família, né? A gente brinca que a gente foi muito cuidado por Deus em relação a... Nós provamos muito de Deus na área financeira. Então, eu brinco com o meu noivo, a gente brinca assim que a minha família, nós fomos muito lapidados assim no pouco. Então, nós começamos a ver a Deus assim no pouco. Eu sempre gosto de contar essa história. Teve uma vez que a minha mãe, nós morávamos numa casa e aí faltava o valor de 35 mil para quitar aquela casa. E aí o dono da casa virou e falou assim, olha, se você quiser eu devolvo o que você já pagou, mas eu preciso vender essa casa. Se você não tiver, eu te devolvo, você sabe que eu preciso vender e tudo. E aí naquela mesma hora o Senhor virou para minha mãe e falou, vá para o quarto e traga a existência para a terra o valor de 35 mil reais, que é o que falta. E aí ela foi pro quarto e tudo, e ela disse assim, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nem quem concorde comigo aqui dentro, mas em nome de Jesus eu trago a existência o valor de 35 mil reais. E quando ela saiu do quarto, ela viu que a nossa realidade ainda era a mesma. Nós tínhamos pouca comida, nós tínhamos tudo muito pouco, a gente... Ficou uma fase da vida, tipo assim, meses, a gente tomando água da chuva, comendo. A gente brinca, na minha casa tinha uma mangueira e a gente tinha um cachorro. E aí, quando a gente estava com muita fome e a gente não tinha como comprar, a gente disputava quem era. Quando a manga caísse, a gente tinha que correr mais rápido que o cachorro, porque ele comia a manga com fome e a gente queria comer a manga com fome também. E aí, quando a gente... a minha mãe sai do quarto e fala assim, Senhor, mas a minha realidade ainda é essa aqui, mas amém. E uma semana depois, e nessa época ela era corretora de imóveis, e nessa época teve um sorteio com algumas pessoas que tinham vendido, e muitos tinham 50 cupons, a minha mãe tinha um cupom. E ela foi para esse sorteio, com um cupom ela ganhou um carro de 35 mil reais. E ela me ligou de lá, ela falou assim, a gente acabou de ganhar um carro no valor de 35 mil reais, o Senhor ouviu, isso aqui é a nossa casa. Então, foram coisas que eu fui passando pequena, mais nova, isso foi me mostrando muito quem é o Senhor, me mostrando muito, o caráter dele foi sendo muito fincado dentro de mim, nessas experiências, né? nas experiências fora de casa, cuidando de pessoas, liderando adolescentes na época, mas dentro de casa, vivendo muito isso, né? Vendo a fidelidade de Deus no pouco, no muito e provando muito do caráter de Deus. Maravilha. Olha, o nosso caráter e a nossa personalidade são forjadas, né, nessas experiências, nessas dificuldades. E como a gente lembrou antes, né, que tudo acontece para a glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. E aí é uma linha de questionamento que eu vivi durante muito tempo na minha vida, assim, de adolescência, assim, das coisas do tipo assim, poxa, mas por que eu estou vivendo assim? Por que existe esse padrão aqui de lidar com essas dificuldades financeiras? Né? Por que outras pessoas eu não? Então, esses questionamentos vão semeando, né, as dúvidas ali na sua mente. Mas ver a manifestação da glória de Deus nessas situações, elas forjam o seu caráter para que você possa ser canal de Deus na vida de outras pessoas lá na frente, né? E uma coisa que as pessoas esquecem é que não é
não é o comum você ter uma vida farta. O normal é você ter uma vida Sim. no limite ali. Sim. Quando eu falo normal a nível... O mais comum, né? A nível, assim, global, a nível de amostragem de pessoas. Sim. Né? As pessoas que vivem uma vida confortável, elas são mais privilegiadas ali. E muitas vezes esse conforto, ele leva a uma noção de não necessidade de Deus e leva a um distanciamento de Deus, a um ceticismo maior. Inclusive, a nível cultural, a gente vê isso em algumas nações. Eu estava conversando com um missionário outro dia sobre a situação na Europa. A gente tem alguns países ali, como a Holanda, que você tem igrejas tradicionais, antigas da Igreja Católica, por exemplo, que não pode ter mais igreja ali porque não havia comunidade mais. Então, a igreja passa a virar um prédio onde faz outros eventos, tem uma boate, tem alguma empresa que vai para lá, mas a igreja em si não tem por quê? Porque não tem pessoas querendo ir para a igreja, que a vida deles é muito boa, é muito tranquila. Sim. Então você começa a ter uma dificuldade, vira um campo missionário, de uma fronteira missionária, de reacender nas pessoas o interesse pelo evangelho, porque elas passam a viver tão confortáveis que elas não precisam de Deus. Elas se bastam muito, né? E Deus acaba tratando também aí pessoas que chegam nesse nível, né? Tipo, como é que... E a gente vê isso em igrejas, às vezes, mais classe A também, né? Certas mensagens, tipo assim, olha, você tem o trabalho dos seus sonhos, você tem tudo que você precisa, mas e aí, Deus na sua vida? Isso não alcança determinado grupo, mas alcança outro. Mas o normal é isso, né? Apesar de que existem dificuldades maiores, né? Você mencionou aí a questão, às vezes, de não ter o alimento e tal. Mas, assim, Deus se manifesta, né? E ele gosta de mostrar pra gente que ele vai prover, né? E não necessariamente de testar a nossa fé, mas de forjar a nossa fé nesse depender dele. E a gente precisa confiar, e a gente confiando, a gente sabe que tudo está tranquilo, né? Acho que isso até na psicologia, como que é essa noção de alguém que não sofre porque não se preocupa e a pessoa que sofre porque se preocupa demais, assim, isso pesa essa noção de fé? Na verdade, é onde a gente entra hoje em dia, né? Na ansiedade, na depressão, né? A gente tem um termo, assim, apesar de nós termos termos muito técnicos, eu sempre digo que para exemplificar é como se a depressão ela fosse um excesso de passado e a ansiedade fosse um excesso de futuro. E as duas coisas levam a gente para não conseguir olhar Jesus. Eu não consigo olhar Jesus se eu estou preso lá atrás. Então, vai ser muito difícil encontrar Jesus na caminhada, encontrar Jesus no problema. E vai ser muito difícil se eu estiver muito lá na frente, com a minha cabeça lá na frente o tempo inteiro, né? Então, eu sempre, ministerialmente, aliançando essas duas coisas, eu sempre digo que esses excessos, né, de quando a gente parece que precisa muito de Deus, mas também é muito ansioso e caramba, eu estou precisando demais, eu não tenho aqui, e eu estou tentando fazer com as próprias mãos e tudo. E ao mesmo tempo onde, caramba, parece que eu não enxergo Jesus porque eu estou tão cheio de mim, eu estou tão cheio das minhas coisas, dos meus problemas, do meu passado, enfim, que parece que Jesus é uma figura no fundo, assim, muito fundo. Eu sempre digo que essas duas coisas, elas apontam para uma raiz de incredulidade que a gente tem muito grande. Esses dias eu estava conversando com uma moça no retiro que a gente fez lá na igreja e ela disse assim, Maggie, a minha questão não é confiar em Jesus, é confiar que ele consegue fazer comigo. Porque eu consigo entender que ele faz com qualquer pessoa e eu era essa pessoa às vezes, né? Porque da mesma forma como eu fui muito forjada nesse lugar do pouco, humanamente, às vezes é muito difícil olhar e falar assim, cara, mas é sério que isso aqui vai vir fácil? Eu não vou ter que ficar pelejando como eu aprendi a pelejar o tempo inteiro, a vida inteira. E eu termino entrando nesse lugar de incredulidade, que é quando eu consigo até achar que Deus é incrível e ele vai fazer coisas incríveis por todo mundo, mas assim, por mim, não tanto. Então, tanto essa pessoa, né, como tu falou, caramba, pessoas que parece que
que o evangelho não acessa porque elas estão cheias de si, elas não precisam de nada. Da mesma forma como pessoas que elas parecem que elas não são tão cheias de si, por elas estarem muito ansiosas e quererem solução externa o tempo inteiro, mas na verdade isso é ser muito cheio de si também, que é quando eu olho o meu problema e falo assim, caramba, isso aqui é meu problema, eu vou abraçar isso aqui e eu só tenho olhos para isso aqui. As duas coisas, elas são uma lente muito grossa para que a gente não enxergue Jesus e para que a gente não enxergue o que ele pode fazer, sabe? É quando a gente pega os nossos problemas, tanto os traumas lá de trás, quanto o futuro lá da frente, a gente maximiza eles e aí Jesus fica por trás, né? Por trás dessas coisas muito grandes. Então, linkando a parte ministerial com a parte profissional, hoje é muito comum a gente pegar essas pessoas que elas estão tão cheias de si, seja com problemas de muita escassez, que aparentemente é o que falta, e seja com problemas de caramba, eu sou tão bom aqui que parece que eu não preciso de Cristo. Esses dois extremos, eles estão tão cheios de si que parece que a gente demora muito para acessar essa pessoa. Cristo parece que precisa fazer muitas reviravoltas para que essa pessoa seja acessada. Então, eu acredito que isso parte muito desse lugar, né? De hoje em dia a gente está muito imerso em uma ansiedade muito profunda. Hoje as nossas maiores orações na igreja, em qualquer lugar dos cultos, Deus organiza a nossa mente. Deus organiza os nossos pensamentos, organiza os nossos sentimentos, porque as coisas às vezes ficam tão bagunçadas que de fato a gente perde Jesus nesse lugar. Interessante. E agora, assim, pegando um apanhado da sua vida que você colocou aqui pra gente, do seu testemunho, a gente vê muito uma afirmação de fé, né, desde a sua infância e das experiências que você viveu, mas houve algum momento de dúvida, assim, daquele adolescentezinho que começa a se questionar, será que... Como é que foi isso com você? Tem muito, justamente porque eu ainda estava naquela geração que não sabia lidar com as emoções. Então, é aquilo, a gente termina acreditando que muitas coisas são só o diabo, peça perdão, leve para a cruz e pronto. Quando, na verdade, Deus queria que eu processasse as coisas, sabe? Quando, na verdade, Deus queria que eu... Caramba, você tá triste com essa frustração aqui? Sei lá, né? Eu acho que toda menina crente quer casar, né? Hoje eu vou casar. Glória a Deus. Olha, já tem a promessa da filha. Veio aí. Já vai ter o marido, já tem a filha. Graças a Deus, já vai ter a filha. Mas é muito difícil quando a gente passa por esses processos de frustração e a gente não é ensinado a lidar. Ou então não é validado quando é ouvido. Porque, pensa bem, não é legal você tá remoendo algumas coisas que nem você entende, aí tu chega pra pessoa e fala assim, olha, deixa eu te dizer, você é muito crente, né? Crente muito antigo e tudo. Deixa eu te dizer, eu tô muito triste porque eu tô achando, sei lá, que eu não vou casar, ou então eu tô achando que eu, sei lá, não vou ter um emprego, Deus não vai... E a pessoa chega pra te falar assim, não, tá repreendido. Em nome de Jesus, é claro que você vai. É uma intenção muito boa, mas eu não tô te validando. Eu só tô te dizendo assim, não, corta isso que você falou, pensa positivo. Quando, na verdade, nem Deus faz isso com a gente. Deus gosta que a gente processe as nossas emoções. Deus gosta que a gente fale sobre as coisas que a gente está pensando, sabe? Lá em Tiago fala, né, que quando a gente confessa, existe cura. E Freud fala muito que a gente precisa elaborar para que aquilo... Ele não fala sobre cura, mas ele fala para que aquilo seja diluído. Então, como uma mulher que veio desse lugar onde a gente aprendeu a ser pouco validado, tive, sim, muitas instabilidades de pensamento, de sentimento, do tipo, será que é para mim? Será que não é? Será que Deus me ama? Não, será que Deus não me ama? E tudo. Apesar de sempre servir,
Só que, na verdade, hoje eu percebo que muito do que aconteceu foi, provavelmente não só comigo, mas, enfim, contigo, com muitas pessoas, foi, caramba, se eu fosse um pouquinho mais validado, se eu fosse ouvido, do tipo, tá, por que tu tá pensando isso? De onde tá vindo essa tua sensação aí, sei lá, de que tu não vai casar? E quando a gente começa a processar, tem uma resposta. Então, acredito que muitas frustrações que eu tenha vivido, ou que nem são frustrações, mas que eu achei que fossem, na verdade, foi uma falta de processar o sentimento, o pensamento, e aí eu só arquivei, como muitas pessoas fazem, sabe? Então, tiveram, sim, muitas instabilidades, mas estamos aqui. Já para conduzir para o final, a gente tem umas perguntinhas clássicas aqui no CristoCast. E uma pergunta é, por que vale a pena crer? Vale a pena crer porque é muito bom saber que existe alguém que tem planos melhores que os meus. É muito, muito bom olhar para Cristo. Assim, eu sempre brinco com isso, né? Pensa a primeira pessoa que você gostou na vida. Tu pensou assim, vou casar com esse menino. E hoje tu olha e fala assim, meu Deus, que eu tava como um dia eu imaginei, olha meu marido como é bonito, olha minha esposa como é bonita, como um dia eu imaginei, sei lá, que aquele emprego ia ser... Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que vale a pena crer, porque existe alguém que enxerga muito mais do que eu e que tem planos tão mais incríveis do que os meus, que é como eu falo, é só eu olhar as escolhas que eu queria fazer, eu achava que eram muito boas, e olhar para onde eu tô hoje e falar assim, caramba, se Deus tivesse me entregado a minha própria escolha, a minha própria sorte lá atrás, quem sabe hoje eu não estivesse provando tudo isso aqui. Então, eu acho que vale muito a pena crer, porque vale muito a pena se entregar para quem sabe melhor do que eu, que é o Senhor. Glória a Deus. E uma última pergunta, que é a nossa provocação do bem, né? Que é, Deus existe e eu posso provar. O que você diria para essa provocação? Deus existe, eu posso provar porque, primeiro, eu não estaria viva aqui. Então, é muito bom saber que quando eu olho para mim, eu sou um milagre. Quando eu olho para mim e vou, sei lá, num médico e eles virarem para mim e falarem assim, é impossível tu ter tido isso aqui, como assim? Não bate, não pode. E é muito bom olhar para o Senhor e saber que, de verdade, quando Ele fala que Ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, que Ele fala que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Olhar para tudo isso e ver que, caramba, eu sou uma prova viva, eu sei que tá aí, quando eu olho para ti, quando eu olho para Amanda, quando eu olho para alguém, eu tenho certeza que um de vocês já deve ter olhado e falado assim, daqui eu não passo. Esse dia aqui é o pior dia e eu não consigo. Só que a gente tá aqui, então o dia mal passou e passou 100% porque o Senhor proporcionou um novo dia. Então, é muito bom olhar para isso e falar assim, caramba, de fato, Deus segue sendo tudo, assim, eu sou muito apaixonada por Jesus, gente, é difícil, vou chorar. E por que mais pessoas devem ser apaixonadas por Jesus? Manda uma mensagem agora, assim, olhando para aquela pessoa que está na dúvida, que acha que ela não é amada o suficiente. Eu preciso te dizer que o Senhor, Ele não se escandaliza com as coisas que passam pela sua cabeça. O Senhor não se escandaliza com as coisas que passam pelo seu coração, pelas coisas que você pensa, pelas coisas que você sente. Você se escandaliza muito e às vezes é por isso que a gente olha um Deus muito inacessível, né? Muito, muito lá em cima e eu muito aqui embaixo. Deus te livre se eu entregar para Ele esse problema novamente, se eu já tirei da mão dele esse problema. Então, que você se sinta muito amado porque você é muito validado por Deus.
Não existe nada do que você tenha passado que o Senhor tenha olhado e falado assim, tá, a partir desse momento aqui, não gosto mais tanto de você. Não, na verdade, o Senhor, ele é muito bom saber que ele esteve em todos os momentos que você vive, ele estava lá e ele segue querendo estar com uma profundidade muito maior, porque ele quer não só se apresentar, eu vejo muito assim, Deus não quer só se apresentar para a gente, ele quer que a gente se conheça como ele nos conhece, ele quer se mostrar, mas ele quer dizer assim, olha, deixa eu te dizer quem você é. E a partir do momento que a gente vai conhecendo quem a gente vai percebendo que, caramba, eu sou desse jeito, eu não me amaria, mas existiu alguém que veio e me amou muito. Então, que você seja muito amado por Deus, de fato, que a paternidade te alcance onde quer que você esteja, porque, de fato, vale muito a pena, assim, se sentir amado todos os dias da nossa vida. Que maravilha. Meg, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua mensagem, que Deus frutifique cada vez mais no seu ministério, na sua família, na sua filha, que vai chegar um dia, porque a promessa de Deus se cumpre, seu marido, a sua igreja, os seus discípulos, que você seja, assim, abundante de Deus, que vida flua através da sua vida para mais pessoas no seu trabalho. E Deus, assim, é maravilhoso demais por isso, porque ele permite a gente ser canal dele, né? E isso assim, algo que a gente não merece, né? É graça. E assim, você que está aqui até agora no CristoCast, eu queria agradecer a sua audiência, eu queria agradecer principalmente que você pegou o link aí e já mandou para aquela pessoa que precisa dessa mensagem. E a gente vai seguir com esse propósito e a gente fica muito feliz de ser parte disso e você ser parte disso também. E a gente vai te ver no próximo CristoCast.